Bom, a questão fundamental em relação ao eneatipo 3, como você pode se identificar, perceber naturalmente se você é o eneatipo 3, se você tem esse perfil de personalidade, assim como todos os outros, qual é a estratégia? É você se concentrar nas questões centrais, principais, na coluna vertebral da personalidade. Esquece as, as vicissitudes, esquece os estereótipos, porque isso pode mudar bastante. A personalidade é uma questão muito complexa, envolve ambiente, cultura, envolve histórico familiar, envolve cognição, questão emocional, tá tudo lá misturado. Então, não é tão simples assim a gente chegar e enquadrar em termos de perfis de personalidade uma pessoa, porque existem muitas variações. Tem os instintos também. No caso do Enneagrama, os instintos influenciam demais a personalidade. Então, um Eneatipo 5, autopreservação, é bem diferente do Eneatipo 5, instinto social. E assim para todos os eneatipos. Então, o instinto também tem uma influência muito impactante e direta. Então, vamos nos concentrar nas questões centrais. Na questão do eneatipo 3, quais são as questões centrais? Quais são as estratégias principais desse tipo de personalidade? O eneatipo 3 ele tem um esquema de busca de reconhecimento e aprovação. É um cluster externo, é uma estrutura conceitual exterior. Então ele está sempre atrelado a uma aprovação, ele busca essa aprovação. É parecido com o eneatipo 2 e o eneatipo 4, mas existem diferenças fundamentais. No caso do 3, ele busca essa aprovação muito ligado à performance. Então ele faz bem alguma coisa, ele se esforça para conseguir fazer bem e se destacar naquilo que está fazendo. Estou gravando um vídeo para o YouTube, vai ser o melhor vídeo de todos. Vou me transformar num youtuber de sucesso. Ele pensa assim, a vibe dele direciona para ele, começa a imaginar ele fazendo sucesso no YouTube, as pessoas admirando, dando likes, e ele já dando entrevista, sendo famoso. Ele começa a viajar nesses tempos, porque ele atrela sempre uma tarefa, sempre uma performance. Ele foi condicionado a agir desse jeito pelos pais. Os pais geralmente criaram uma condição, tipo assim, olha, valorizaram muito os aspectos externos, né? Olha, é preciso que você seja um bom aluno, seja o melhor aluno da classe. Você precisa ser o melhor aluno da classe, porque isso vai trazer prestígio para mim, para você, para todo mundo. Sentiremos orgulho de você. Ou então, sempre premiando a criança quando ela premiando com atenção, com afeto, premiando com amor até, quando a criança desempenhava alguma coisa extraordinariamente bem. Então a criança se condicionou. Bom, eu só vou ter atenção, amor, reconhecimento, carinho, afetividade, se eu fizer alguma coisa de extraordinário. Então ela começa a se condicionar a qualquer coisa que ela faça, ela tenta se destacar, fazer bem, se destacar para conseguir essa aprovação e esse reconhecimento. Um aplauso, um elogio, uma premiação. Quanto mais efusivo, melhor. Tem também as pessoas do eneatipo 3, alguns são mais discretos. Pessoas do perfil 3, que tem o instinto autopreservação, eles são mais discretos. Eles tentam buscar conseguir essa aprovação e reconhecimento de uma forma mais indireta, menos promocional, menos efusiva demais, autopromoção. O eneatipo 3, sexual transmissor e social, são muito autopromotores, né? Eles se promovem muito, se engrandecem muito, são aqueles que ficam lá no Instagram, em cima do carro importado.
faz uma viagem, aí coloca lá que, né, minha 10ª viagem, aí mostra a foto do passaporte todo carimbado, ou então passou em primeiro lugar num concurso. Geralmente são pessoas muito bem-sucedidas, que a gente vê aí artistas, empresários, pessoas que hipercompensam, né? Elas ficam tão focadas, tão concentradas, têm tanta energia para buscar o que eles querem, mas como uma forma de compensar a menos-valia que eles sentem. Então, no fundo, eles estão hipercompensando um sentimento de menos-valia. E aí, assim, bom, para ter amor, para me sentir melhor comigo mesmo, eu vou. Nada melhor do que um reconhecimento, né? Nada melhor do que uns likes, que palmas, que medalhas, troféus, entrevistas, as pessoas me vendo, me admirando. Então eu vou buscar isso, seja o que for. E não é. A gente tem que contextualizar, não é só a questão assim de pessoas famosas. A gente pode encontrar um Enéa tipo 3 lá no vilarejo, lá no interior. A gente consegue identificar claramente, porque eles estão sempre se destacando. Eles não passam desapercebidos. Seja o que for que eles estejam fazendo na vida deles, eles estão se destacando. Então você pode ver um agricultor, um pastor de uma igreja no interior do país lá. O cara é diferente. É um cara que ele se destaca. Então essa busca pela aprovação e reconhecimento, e como em todos os eneatipos, é um comportamento neurótico. Né? Por que neurótico? Porque a pessoa ela perde a noção, ela perde a consciência, ela age automaticamente, ela age em função dos esquemas dela. Ela não consegue perceber, peraí, eu estou exagerando, não? Eu não estou exagerando, não. Acho que tá demais, não tá, não? Por que eu estou me esforçando tanto assim? Por que eu estou passando noites em claro para conseguir ser o primeiro colocado no exame? Para quê? Não seria mais natural eu simplesmente passar no exame? Mas por que eu tenho que ser o primeiro? Então a pessoa não tem esse tino. Ela fica automática, assim como os 9 eneatipos, tá? Elas ficam escravizadas pelo ego, uma atitude neurótica. Ela faz a mesma coisa sempre, sempre, sempre. E sempre querendo obter o ganho secundário, a recompensa. Então, geralmente a recompensa vem, ela dá aquele alívio, dá aquela sensação gostosa, mas é efêmera. É uma coisa muito fugaz, muito rápida. Logo no dia seguinte, ou alguns dias depois, a pessoa já está de novo na mesma vibe, eu quero buscando alguma coisa para se destacar, alguma coisa para ter um reconhecimento. Esse é o neatipo 3. Tá? É complicado, bastante complicado. Qual é a principal consequência negativa em relação a isso? Porque como o neatipo 3, aliás, o neatipo 2, 3 e 4, eles têm uma referência externa, o 3 e o 4 têm referências externas e também internas. O que é referência? A pessoa se liga com o que os outros, a aprovação dos outros, com o que os outros estão falando, pensando sobre ela. O 2 é totalmente externo. Ele consegue aprovação através do contato com as pessoas. O 3, ele também busca essa aprovação e reconhecimento. Mas ele também ele estrutura uma autoimagem primeiro. Primeiro ele elabora uma autoimagem. O que eu quero ser? O que eu preciso ser para ganhar a aprovação e reconhecimento? Eu tenho que ser um youtuber. Vou falar sobre Eneagrama. E aí o cara aí faz aquelas produções cinematográficas, e aí o cara começa a ver, ele se supera, ele age de uma forma muito superior, ele tem um desempenho assim espetacular, em qualquer área, extremamente competitivo. Só que tem um detalhe, eles se descolam da essência. Eles acabam se esforçando, construindo toda uma vida, obedecendo a uma agenda externa. O que vocês gostam? O que vocês acham importante? O que vocês admiram? Então eu vou fazer aquilo que vocês admiram. Aí ele se enquadra para atender as necessidades, para atender a expectativa de vocês. E aí vocês vão batem palmas para ele, e dão likes para ele, ou reconhecimento nele. E aí ele vive nessa ideologia
que na verdade ele perde a conexão com o eu verdadeiro dele. O que ele quer de verdade? Ele quer fazer vídeo no YouTube? Ele quer passar no primeiro colocado no concurso? Às vezes ele não quer isso, ele não quer. Às vezes ele vai seguir um caminho que não tem nada, absolutamente nada com a essência dele. E já lidei com pessoas com eneatipo 3, com 50 e poucos anos, que ele chegou para mim e falou o seguinte: ó, minha vida toda foi uma mentira. Bem-sucedidos, sempre bem-sucedidos, mas vazios. É como se todo o império de conquistas que eles tiveram faz com que os outros admirem, né? Externamente as pessoas admiram, mas ele mesmo, internamente, ele se sente vazio. É como se você gostou, né? Mas eu não tô nem aí. Então é um vazio constante. A pessoa, minha vida foi uma mentira. A síndrome do impostor, que é um transtorno psicológico emocional, em que a pessoa ela se sente uma fraude, ela se sente uma mentira, acha que ela acha que mais cedo ou mais tarde vão descobrir que ela é uma fraude, é bem característico do eneatipo 3. Ele sente, alguns, nem todos, alguns sentem esse sintoma da síndrome do impostor. Eles sentem que são uma mentira, são uma fraude. Porque ele vive uma expectativa que não é dele, que não é da essência dele. Então, em termos psicológicos e emocionais, ele tem um ego subdesenvolvido, um ego que não foi estruturado. A essência dele está totalmente desconectada. Tá? O ego tem um ego falso que comanda a pessoa. Então daí aquelas célebres descrições em que fala que o eneatipo 3 ele mente, ele é falso, ele tem uma máscara. Na verdade, não deixa de ser uma verdade, porque ele às vezes o cara está na maior boa intenção, mas ele está tão identificado com esse ego falso, em função de tudo que aconteceu na formação dele, na relação parental lá da família, dos pais, da forma como ele foi criado, enfim, ele foi recompensado, condicionado a ser performático para ganhar aprovação, ganhar amor, ganhar afeto. Tá? Os pais condicionaram assim. Não só essa causa, não. Essa é uma causa principal. Existem outras causas, por exemplo. De repente, pessoas que sofreram reveses, a família faliu, a família perdeu tudo, se sentiram humilhados. A reação dos pais ao se sentirem humilhados, isso impactou a criança de uma tal forma que ela hipercompensou esse sentimento de humilhação. Bom, isso não vai acontecer nunca comigo. Eu vou me destacar, eu vou buscar meus objetivos, eu vou fazer o contrário do que eu estou sofrendo agora. Existem várias causas, mas, enfim, não quero, o vídeo aqui não é para detalhar. Eu estou colocando o seguinte: se você tem essa identificação com a performance, é muito competitivo, está querendo sempre buscar a aprovação, seja honesto com você mesmo, perceba isso. Muitos eneatipos 3 eles se bloqueiam nisso, eles não se reconhecem. Quando a gente faz uma entrevista de identificação de tipos, o eneatipo 3 é o primeiro a dizer que não é 3. Ele parece que tem vergonha de assumir isso. Não sou 3, não. Sou um 7, eu sou um 8, eu sou um 1. Sou todos, menos 3. Na verdade, está ali na cara que ele é um eneatipo 3. A gente consegue perceber rapidamente. Então, são essas questões centrais. Identificação com a imagem, um personagem. Sou um cara. Esse cara vai ser um sucesso. Ele vai fazer alguma coisa para se destacar. Não precisa ser um sucesso televisivo, não. Às vezes um sucesso modesto, na rua dele, na comunidade dele. Mas ele é muito competitivo. A diferença é que ele é muito competitivo. Ele tenta se destacar. Ele não passa desapercebido em qualquer lugar. Na empresa, na igreja, no clube, na rua, jogando futebol, fazendo vídeo no YouTube. O cara é diferente. Ele faz uma coisa para se destacar.
E é muito competitivo. É comum também o Neatipo 3 atirar para tudo quanto é lado. Assim, ele faz uma coisa e está fazendo outra paralelamente a outra, diferente, né? É um advogado que está fazendo medicina, mas que está fazendo psicologia, que está fazendo. O cara começa a atirar para tudo quanto é lado. Ele é multitarefa e multipersonagem. Ele atira para tudo quanto é lado. De noite toca numa banda. Assim, por quê? Porque ele fala o seguinte: bom, a lógica inconsciente é o seguinte: bom, se eu faço muita coisa diferente, nenhuma delas eu vou me destacar. E aí esse ganho secundário de conseguir aprovação, ele consegue, pelo menos ele consegue. Né? Então, mais ou menos assim. E é uma forma dele conseguir esse ganho secundário, esse vício de ter aprovação e reconhecimento. Uma das estratégias que a gente faz de tratamento para isso é fazer abstinência. A pessoa fica algum tempo, isso é uma das muitas estratégias. Eu estou contando uma, vocês percebam como vai ser a reação. A gente faz assim, fica algum tempo sem fazer, sem buscar aprovação. Fica sem se autopromover, esquece um pouquinho o Instagram, esquece o Facebook, a autopromoção. Ele é muito autopromoção, fala muito de si, das suas conquistas, do que eu quero e tal. Dá um tempo, vamos ver se você consegue aguentar. A maioria não consegue aguentar uma semana. A sensação que eles têm é eles começam a definhar, a autoestima começa a cair vertiginosamente. Eles sentem um lixo. Um lixo. A autoestima vai lá embaixo. Então eles precisam dessa aprovação, desse reconhecimento para dar um up na autoestima. Então é um mecanismo neurótico aí que precisa ser trabalhado, flexibilizado. A gente não precisa acabar com isso, não se acaba com isso. Nenhum dos 9 neatipos a gente consegue. A pessoa não muda de personalidade, ela continua tendo o traço da personalidade. Então o 3 continua sendo um cara aguerrido, buscando os objetivos, sendo ele, né, do jeito dele, mas só que consciente de si, coerente com a sua essência e adaptativo, sem exageros. Sem exagero. Então, o esquema dele acaba sendo um esquema, ao invés de mal adaptativo, semi-adaptativo. Então ele vai continuar se autorrealizando, um cara muito empreendedor, muito competitivo, muito competente. As qualidades ficam, mas os defeitos, as falhas e as consequências nefastas a gente consegue eliminar. Então a pessoa fica muito consciente, ela começa e também é muito individualista, né? Então ela começa a cooperar, a ajudar os outros, não querer ficar na frente para receber os holofotes. É muito assim. Ou então usando as pessoas para conseguir atingir os objetivos dele. Não faz mais isso. Ajuda, coopera de coração. E aí a pessoa fica muito mais equilibrada, consciente, funcional. Muda bastante, mas a essência, o traço continua. Então tem muitas pessoas que ficam com medo, mas eu vou trabalhar a minha personalidade, vou mudar de personalidade. Não, vai continuar a mesma coisa. Mas as pessoas vão perceber, e você vai perceber uma diferença muito grande de qualidade de vida. Você vai perceber que, caramba, os valores vão mudar. Mudam muitos valores, vai haver um ajuste ali, a coisa vai ficar muito mais equilibrada, consciente, mas os seus traços, as vicissitudes vão continuar. Faz parte, isso foi criado, isso foi estruturado na infância e não tem como a gente mudar. Isso não existe, porque senão seria um transtorno de personalidade. Não é o caso. Então a gente mantém o traço com qualidades, com os pontos fortes. A pessoa flexível, a pessoa harmoniosa, sem a neura, sem o automático, sem a inconsciência. Consciente, sabendo o que está fazendo, sabendo o que quer, no caso do 3, né? Quando ele começa a ver que está exagerando, ele dá uma parada, peraí, estou exagerando, não, vamos dar um tempo aqui. Quando ele começar a querer aparecer muito, ele começa, não, para, esse aí já estou curado disso, não, chega, não vou postar mais nada, eu ganhei um prêmio aqui, mas não vou postar, não tem porquê. Enfim, começa a mudar o comportamento. Entendeu? E se dá um exemplo. É uma pessoa assim,
com uma vibe espetacular, motivacional, a pessoa que serve de exemplo, assim, olha, do nada eu construí um império. Basicamente, essa é a imagem do Eneatipo 3. Do nada constrói um império. Ele consegue construir qualquer coisa, fazer qualquer coisa muito bem. Então, são pessoas extremamente bem-sucedidas, mas tem que ser bem-sucedido consciente. Consciente e na essência, conectado com seu eu verdadeiro, e não virando um personagem. Essa é a questão, que vale também para todos, né? Não é só o Eneatipo 3, mas vale para todos também. Ok? Então, abraço, até o próximo vídeo.